Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Que satisfação, depois de muito tempo, voltar a conversar com a Patrícia Cocosa. Ela é gerente-geral da X-Fusion do Brasil. Patrícia, obrigado por me receber. Tem tanta coisa legal para contar e que momento é esse que a gente está vendo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, viu, Flávio? É um prazer estar aqui de novo, né? Depois desse quase 10 anos e uma mudança tão grande no nosso setor de tecnologia. Muita mudança. Conversamos em outubro de 2017, você trabalhava numa outra empresa, pude conversar com você e tenho alegria agora da gente desenvolver essa conversa. Você está capitaneando a X-Fusion no Brasil, que é o motivo da nossa conversa. Para a gente começar esse papo, você contasse para quem está nos vendo quem é a X-Fusion, porque como é uma marca muito mais restrita, um ambiente bem corporativo, né? De onde vem, quem é X-Fusion, enfim, o que é esse baita portfólio que está chegando no Brasil, ou que chegou no Brasil? Obrigada de novo, né, pela oportunidade. E a X-Fusion Brasil veio por intermédio de um portfólio anteriormente, né, que era muito mais amplo, de outra marca, e essa dedicação veio com a levar essa marca para outros países e principalmente para o Ocidente. Era uma marca asiática, é uma marca asiática, e que trouxe uma bagagem, obviamente, de um mercado diferente de que nós temos aqui, principalmente nas Américas. Então, com isso, né, a empresa enxergou as oportunidades, apesar de já atuar no Brasil de forma indireta, ela tinha representantes locais, onde já se tinha uma base instalada, projetos, a base de governo também bem representativa para a nossa atuação, enxergou a oportunidade, essa transformação digital, essa soberania, né, que se fala muito recentemente de soberania digital, soberania de dados, e obviamente exige processamento. Então, nosso portfólio, por ser de servidores, acabou sendo o foco da empresa olhar o Brasil com muito mais atenção. Sabe que me chamou a atenção isso que acabou de falar? Porque se a empresa não estava oficialmente no Brasil, mas já havia uma base instalada, havia demanda pela característica dos produtos, isso obviamente justificou trazer a empresa para cá, e você me disse que o CNPJ é fresquinho, é do meados do ano passado, a empresa começou a operar em setembro, nesse novo momento. Então, o que é esse novo momento da empresa? O que mudou em termos de relação com o mercado? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre o portfólio. Perfeito. Então, em 2025, a empresa realmente foi oficializada com CNPJ próprio e já tinha a sua manufatura, a parte brasileira, né? E com isso a nossa fábrica fica em Santa Catarina, o que propicia ter um incentivo de PPB. Então isso é muito importante, é relevante, né, no nosso mercado e no portfólio, além da geração de mão de obra, empregos que a gente acaba trazendo também para o país. Interior de Santa Catarina, né? Palhoça. Exato. É um polo onde se tem outras empresas grandes também de tecnologia, né? E que obviamente tem os incentivos fiscais que propiciam o desenvolvimento da manufatura lá no estado de Santa Catarina. Então, por meio disso, nós temos aí uma pesquisa e desenvolvimento que é global, mas obviamente com a característica de se ter essa manufatura aqui localmente, com todo o padrão da X-Fusion Global e o controle, obviamente, de rastreabilidade das máquinas e por capacidade, enfim, toda a questão de garantia, suporte local, isso é muito relevante. Eu imagino que cada máquina tem o seu RG único, né? E você me contava, enquanto nos preparávamos para essa conversa, que o stress test é acompanhado pela matriz, é isso? Todo o stress test de até 72 horas das máquinas é feito para se ter o acompanhamento realmente de performance, de acompanhamento futuro até numa possibilidade de manutenção, além das prevenções. Então isso é muito importante porque a gente avaliza esses equipamentos aqui localmente. A nossa intenção é que futuramente, com a expansão também da operação, essa fábrica no Brasil possa suprir para toda a América Latina. Então é o nosso desejo. Vamos, né, obviamente, aguardar que a inteligência artificial continue trazendo boas oportunidades, né, para o mercado nosso local, que vai ajudar nessa expansão geográfica, né? Eu queria falar um pouco sobre o portfólio de soluções de vocês,
que, confesso, você me fez uma apresentação aqui, eu fiquei impressionado, eu não tinha ideia que era um portfólio, primeiro, tão amplo e tão rico, mas o momento é muito único, porque com o crescimento da demanda de autoprocessamento e inteligência artificial, vocês têm um conjunto de soluções que endereça isso, né? Perfeito, são servidores de RAC, então assim o foco realmente da empresa é ter a melhor tecnologia voltada para data centers, né? Onde se tem a infraestrutura de TI, então o momento é esse, né, de expansão de dados e obviamente essa era, né, da transformação digital que a gente já vive aí pelo menos nos últimos 5 anos, com uma explosão que a gente sabe que as demandas só crescem. Então, por conta disso, temos tido muitos projetos realmente voltados à conectividade que propiciou também os data centers edge, então é um dos focos onde nós atuamos também, e sempre por meio de um ecossistema de parceiros. Então, sabendo-se que o setor privado e público, obviamente, tem muita oportunidade em várias verticais de mercados e onde a gente acredita, sim, dessa expansão nossa, não só aqui localmente, mas para a região, né? Nossa sede regional fica no México, então com isso sabemos que também tem outros países potenciais, mas o Brasil se caracteriza aí não só pela a sua dimensão e obviamente por estar aí no centro das atenções globais, justamente por ter alternativas, né, de soluções energéticas, principalmente energia renovável, né? 80% da energia no Brasil é de geração de energias renováveis, o que propicia realmente trazer data centers, investimentos, grandes grupos vindo para cá e, obviamente, demandando muita infraestrutura. Onde se tem dados, tem processamento de dados, né, e a gente, obviamente, possui aí um portfólio bem amplo, como você mencionou. Né? Você me deu, ao longo do que você falou agora, um gancho para um monte de outras perguntas, mas eu quero começar saindo um pouquinho do tema e voltando, que você falou sobre o ecossistema de parceiros, né? Então, primeiro, como é que a Xfusion trabalha no Brasil em relação a chegar no consumidor, a atacar o mercado? E, de passagem, também sei, de orelhado aí, que vocês têm tido muito crescimento de parceiros muito interessante. Então, comenta sobre essa forma de trabalho e sobre o movimento com os parceiros. Bem lembrado, Flávio. A gente tem tido assim um crescimento rápido e o que tem sido assim muito gratificante, não só pelo meu histórico, sempre na indústria ou de hardware ou software, e com isso sempre com vendas indiretas. Então, o universo de canais, esse ecossistema, né, de parceiros, integradores, revendas, distribuição, é a forma que a estratégia da Xfusion Brasil está desenhada. O nosso crescimento é baseado realmente no esforço conjunto com esse ecossistema de parceiros e daí uma política comercial que foi desenvolvida e foi lançada para o mercado já brasileiro, com as nuances que nós sabemos aqui que o mercado absorve bem e que tem propiciado realmente aí muitas oportunidades de novos mercados, várias verticais e obviamente nós suportando a qualificação técnica, todo o emprego comercial também das forças, né, que esses parceiros atuam e obviamente o distribuidor, né, num país tão grande, ter esse apoio logístico, financeiro, integração de soluções, de portfólio e que tem demandas bem relevantes aí que a gente enxerga com oportunidades justamente de crescimento conjunto. Então é a forma como nós vamos para o mercado e que principalmente o nosso crescimento está baseado, né, nesse crescimento conjunto, uma parceria aí bem de transparência, com políticas que são pertinentes para o nosso mercado local e que nós tivemos a oportunidade realmente de forma otimista, né, de ver como tem sido de forma muito rápida a adesão e o nosso crescimento conjunto. Né? Bom, agora eu entendo o porquê desse movimento, né? E além de vocês estarem com uma estrutura que já existia e de repente foi multiplicada, voltando aí a falar sobre o portfólio de soluções, você comentava comigo que há um direcionamento muito interessante para servidores de alta eficiência energética, baixa demanda em termos de muita redução de temperatura, né? AMD, Intel, enfim. Comenta um pouco sobre as características dos servidores, que eu acho que é bem interessante. Ótimo, bem lembrado. É importante lembrar que atualmente a gente está na geração 8 já dos nossos servidores,
Então, apesar de ser uma empresa recente, né, que tem cerca de 5 anos no mercado global, ela traz aí uma bagagem e um aprendizado em grandes mercados, né? Então, o Japão, por exemplo, fora da Ásia e das Américas, é um mercado muito relevante para a Xfusion e é uma base que traz desenvolvimento e capacitação realmente por demandas principalmente de grandes bancos que existem lá, montadoras, né? Então são verticais que são muito relevantes aí para a nossa atuação. E, obviamente, trazem consigo também a questão de relevância, né, da utilização de espaço, redução, né, da utilização de espaço, otimização, não só a infraestrutura dos racks, mas em si também do data center, do espaço onde essa tecnologia é implementada, e principalmente a otimização e com inteligência, né, da redução do consumo de energia. Então, isso não só por meio de liquid cooling, né, que é uma tecnologia que se fala muito, e obviamente demanda um projeto que muitas vezes pode ser um caminho um pouco mais longo, mas que é muito eficiente. Então, racks que já propiciam, né, esse resfriamento. São preparados para isso. Exato. E que propicia principalmente a utilização de forma inteligente, com maior densidade, ou seja, maior número de servidores num rack, no espaço único de um rack. Então, a gente acaba trazendo aí possibilidades, né, realmente de otimização, principalmente, e redução de custos. Você contou para mim algo que eu achei incrível, que não sei se foi para efeito de teste ou se foi uma demanda assim exacerbada ou extrema, a utilização de servidores Xfusion em ambiente de deserto e tal, e que até mesmo em data centers onde se recomendou a redução ou deixar elevar a temperatura do ar-condicionado, existe uma característica do projeto técnico da Xfusion que favorece isso e traz os benefícios tangíveis, né, para o proprietário da máquina. É uma inteligência que a empresa se dedicou na pesquisa e desenvolvimento para justamente trazer equipamentos que sejam mais resilientes. Isso quer dizer o quê? Ter oscilações, apesar de oscilações e intempéries, ele conseguir manter a sua performance e, obviamente, aí o resultado almejado pelas diferentes necessidades dos clientes finais. Então, com isso, nós temos, sim, o processador que tem um resfriamento que é dedicado e que propicia aí ter esses projetos de forma muito mais inteligente, não só pelo espaço, mas principalmente pela condição de se elevar a temperatura do data center e ele manter a sua performance na totalidade. Então, traz mercados diferentes, né? Nós temos casos de referência, por exemplo, no deserto do Saara, onde a oscilação, né, de temperatura, sim, obviamente todo... Muito quente de dia, muito frio à noite. Exato, e aí o processamento de dados é local, em containers, no meio do deserto, e onde os nossos soluções implementadas, os nossos servidores acabam aí se mantendo ativos sem ter qualquer tipo de perda de performance ou de processamento de dados. Eu contei para você, eu converso habitualmente com pessoas de data centers e tal, e já me sinalizaram que uma permissão de aumentar 1 ou 2 graus a temperatura de um data center traz uma economia gigantesca em termos de custo de energia, então isso é importante, mas não só isso, se por qualquer motivo houver um mau funcionamento ou uma falha, o servidor não vai derreter, né? É isso, e não vai parar, não vai perder dados, e a gente sabe, data centers são missões críticas, né? Estão em ambientes não só na vertical financeira, obviamente finanças, né, onde a gente sabe que as demandas são de grande exigência, 24/7, obviamente outros ambientes que a gente tem, então a vertical de saúde também é muito relevante, né, tem correlação de dados e exige realmente aí a estruturação desse processamento para análise de várias fontes, né, de informações e essa correlação que é muito relevante. A própria vertical de segurança também física, então os leitores faciais que geram tanta informação, e a gente sabe que em grandes eventos, por exemplo, de estádios, arenas, acabam tendo demandas específicas, então temos também unidades que são workstations, que acabam propiciando também essa correlação de dados, enfim, a infinidade que a gente sabe que a inteligência artificial tem demandado cada vez mais,
e, obviamente, simulações que são feitas, né, em ambientes aí para gerar esse tipo de informação. Você me deu mais um gancho. Bom, é impossível a gente mostrar aqui para as pessoas ou falar de todo o portfólio. Eu vou sobrepor nesse momento uma tela que a Patrícia me mostrou com as famílias, as diversas famílias de soluções da Xfusion, mas eu quero chamar a atenção para um deles, que é exatamente aquele pequeno notável, né, que está sendo muito utilizado para ambientes de inteligência artificial. Então fala um pouco é o Spark, é isso? Do pequeno Spark. Então o que é o pequeno notável? Gostei do pequeno, vou adotar essa, Flávio, muito bom. É o nosso mini supercomputador. Mini supercomputador. Então eu falei, é difícil até de descrever, mas eu acho que com as imagens o pessoal vai entender melhor. Mas é como se fosse um NUC, né, muito mais avançado, ele realmente é bem diminuto e que tem uma capacidade não só de processamento e principalmente um consumo de energia muito baixo. Então ele tem a facilidade de ser portátil, é como se fosse um NUC, então ele tem um alto processamento, ele não precisa ter uma temperatura de data center, ele pode ser trabalhado e plug and play de fácil instalação na temperatura ambiente, dentro de um escritório, enfim, ele pode ser transportado também facilmente numa bolsa e, no entanto, ele tem uma capacidade muito grande de processamento que propicia aí ambientes de simulação de LLMS também para a inteligência artificial, emulações que se tenha também de aplicações. Então, uma instalação, a gente tem um engenheiro da própria Xfusion, em 1 hora levou para casa, no final de semana começou já a trabalhar e fazer aplicações. Então, é esse o diferencial desse produto. Ele acaba sendo aí um início para um projeto muito maior. Mas não podemos deixar de falar que ele chama 3 amigos para trabalhar com ele, não é isso? E você consegue fazer o stack dele. Então, cada máquina tem a capacidade de 1 petaflop, que já é muito. Já é muito. Mas mesmo assim a gente consegue sim fazer um estaqueamento e aí estender bastante. Quadruplicar a capacidade de processamento. Facilmente. Pequenininho, 4 pequenininhos, dá para atacar um problema ainda maior. Nosso sonho de consumo é ter um data center, mas obviamente precisa ainda, né, se ter uma série de análises, estudos, e justamente esse equipamento aí traz essa possibilidade aí como alternativa inicial, né? Bom, o nosso tempo já foi, o nosso aquecimento aqui durou mais de 1 hora, não dá para a gente falar tudo, mas eu queria desafiar você, ou pedir para você, falando melhor, você me citou várias verticais que vocês têm penetração bastante importante, mas para as pessoas terem um gostinho, eu sei que alguns clientes você pode falar o nome, outros não, mas dá o nome de alguns clientes para as pessoas terem uma ideia qual é realmente o tipo do usuário que está já aderindo à solução do Xfusion. Ótimo, nós temos caso referência, por exemplo, na Telefônica, que é um cliente nosso, Europa, Brasil. Temos bancos também, então o Banco do Brasil é um cliente também, Xfusion, que teve um trabalho brilhante de ser desenvolvido por um integrador nosso, que desde o início pôde trazer a tecnologia, implementar e tem atuação lá. Enfim, e aí várias verticais, então Volkswagen também é nosso cliente, então montadoras aí que são referência e que obviamente sempre referencia o produto, além de trazer uma base, uma inteligência de pesquisa e desenvolvimento contínuo. Então, esse é o diferencial do portfólio da Xfusion. Maravilha. Para a gente encerrar, mensagem final. Conta qual é a sua perspectiva, o que vocês estão endereçando daqui para frente, qual que é o seu plano ao aniversário de 1 ano da Xfusion e além. Bem, olha, um aniversário que a gente vai comemorar bbastante. São muito... Quero estar lá. Um prazer, vai ser um prazer. Não vamos esperar mais 9, 10 anos, não, né, Flávio? Nenhum. Mas temos, sim, um mercado potencial. Acho que o Redata, nós não comentamos aqui, porque acho que faltou tempo, mas é um momento muito importante, acho que na história da tecnologia do Brasil, da tecnologia que acaba trazendo tantos empregos, e eu acho que olhando não só o mercado de TI, como a gente sabe, são projetos grandes e exigem aí também o desenvolvimento, acompanhamento, vai trazer muito benefício, obviamente tributos que vão reverter aí em benefícios fiscais também,
que trazem um ecossistema muito amplo. E esse momento é único. Então a Xfusion se caracteriza para poder ser um grande fornecedor e player, está apta para atender isso, já com as políticas comerciais desenvolvidas, e obviamente que a gente possa atender esse momento de inteligência artificial aí que demanda tanto, né, que o usuário final já sabe usar, questiona e obviamente traz a necessidade de grandes projetos. Então, espero que ano que vem a gente possa comemorar também de novo e já com a implementação desse Redata, porque eu acho que é muito relevante para o nosso mercado e a gente sabe que vai trazer aí muitas oportunidades e situar o Brasil, principalmente, nesse momento aí de transformação global, né, da inteligência artificial com uma infraestrutura com soberania de dados, com soberania digital. Com certeza, sem contar que algumas empresas estão considerando adotar as suas infraestruturas de IA próprias para que possam resolver problemas de privacidade de dados, não haver alucinações, enfim. Mas você daria para mais um monte de conversa. Sem dúvida. Mas vocês com certeza têm uma solução que ajuda as empresas a endereçar esse tipo de situação. Muito legal você ter contado isso para a gente. O tempo já estourou, mas não tem problema. Não vai demorar mais 9 anos, como nós falamos. Quero agradecer a sua participação, Patrícia, contar essa história toda, falar da Xfusion, que é realmente uma presença que já existia no mercado, mas agora está reforçada com você, capitaneando aí. Muito obrigado pela sua participação. Um prazer. Obrigada, Flávio. Até breve. Até breve. Esse foi mais um Papo Fácil, conversando aqui com a Patrícia Cocosa, gerente-geral da Xfusion no Brasil. Patrícia, muito obrigado. Obrigada, Flávio. Até a próxima conversa, que não demore muito. Até lá. Sem dúvida.